Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de geometria analítica é o seguinte. Na figura a seguir, o triângulo de vértices A, coordenadas x6, y0. Vamos marcar na figura a coordenada do ponto A, x6, y0, o ponto O, que é a origem, x0, y0. E B é retângulo. Então vamos marcar o ângulo reto, o triângulo é retângulo e sua hipotenusa mede 8. Então a hipotenusa do triângulo retângulo mede 8. O item A pergunta: determine as coordenadas de B, coordenada do ponto B. Para resolver esse item, vamos utilizar o teorema de Pitágoras, pois temos um triângulo retângulo. Vamos determinar o cateto do segmento OB. Então vamos listar os catetos. O segmento OA, ele mede 6, que é a distância da origem até o ponto A, no eixo X. O segmento OB, o que vamos determinar, e o segmento AB, que é a hipotenusa do triângulo, mede 8. Aplicando o teorema de Pitágoras, segmento AB elevado ao quadrado é igual ao segmento OA elevado ao quadrado mais o segmento OB elevado ao quadrado. Então, fazendo a substituição dos valores, AB mede 8, então 8 elevado ao quadrado é igual a OA, mede 6, então 6 elevado ao quadrado, mais o segmento OB elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado, 64, é igual a 6 elevado ao quadrado, 36, mais OB elevado ao quadrado. Então, vamos permutar os membros da equação, vamos mudar os membros na igualdade. OB elevado ao quadrado mais 36 igual a 64. Então, permutamos apenas os membros da equação para evitar a troca de sinais. Portanto, OB elevado ao quadrado é igual a 64 menos 36. OB elevado ao quadrado é igual a 28. Vamos extrair a raiz quadrada de 28. OB é igual a raiz quadrada de 28. Decompondo 28 em seus fatores primos, 28 por 2, 14, 14 por 2, 7, 7 por 7. Então, a cada dupla transformamos em 1. Então, temos dois números 2, um só, e o que ficar sozinho dentro da raiz quadrada. Então, 2 vezes raiz quadrada de 7 é a raiz quadrada de 28. Portanto, o segmento OB mede 2 raiz quadrada de 7. Logo, a coordenada do ponto B será x0, y2 raiz quadrada de 7. Então, respondendo a pergunta do item A, coordenada de B, x0, y2 raiz quadrada de 7. Agora o item B, a medida da mediana relativa à hipotenusa. A mediana é o segmento que liga o ponto médio de um lado do triângulo ao vértice oposto a esse segmento. Então, é o ponto médio da hipotenusa. Vamos criar um segmento desse ponto médio até o vértice oposto a esse lado, que é a origem do sistema cartesiano, x0, y0. Para calcular o ponto médio, vamos utilizar a fórmula do ponto médio. Então, será x do ponto A mais x do ponto B, dividido por 2, y do ponto A mais y do ponto B, dividido por 2. Então, fazendo a substituição, a coordenada do ponto A, x6, y0, e a coordenada do ponto B, x0, y2 raiz quadrada de 7. Então, fazendo a substituição, x de A é 6, x de B é 0. Dividido por 2, y de A é 0, y de B, 2 raiz quadrada de 7, dividido por 2. Então, ponto M, que é o ponto médio, 6 dividido por 2, e 2 raiz quadrada de 7 dividido por 2. O resultado final, o ponto médio será 6 dividido por 2, 3, e simplificando 2 com 2, raiz quadrada de 7. Já sabemos o ponto médio, agora podemos calcular a medida da mediana, o tamanho da mediana, que vai do ponto M até o ponto O. Então, é a distância entre os dois pontos, a distância do ponto O ao ponto M, raiz quadrada, utilizando a fórmula, x do ponto O menos x do ponto M elevado ao quadrado, mais y do ponto O menos y do ponto M elevado ao quadrado. Fazendo a substituição dos valores, x do ponto O é 0, menos x do ponto M,
que é o ponto médio, 3. 0 menos 3 elevado ao quadrado, mais y do ponto O é 0 menos y do ponto M, raiz quadrada de 7, tudo isso elevado ao quadrado. A distância OM é igual a 0 menos 3, é menos 3, então menos 3 elevado ao quadrado, mais 0 menos raiz quadrada de 7, menos raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. A distância OM é igual a menos 3 elevado ao quadrado é 9, mais menos 7 elevado ao quadrado. Vamos simplificar o radical com expoente 2, o resultado será 7. Então, 9 mais 7 é igual a 16, raiz quadrada de 16. A distância OM, a medida da mediana, é igual a 4. Agora, vamos para o item C. O item C, o baricentro do triângulo e sua distância à origem. Para calcular o baricentro, vamos utilizar a fórmula do baricentro de um triângulo a partir dos conceitos de geometria analítica. Então, o baricentro do triângulo será x do vértice A mais x do vértice B mais x do vértice O, que são os 3 vértices desse triângulo, dividido por 3. O mesmo procedimento para os valores de y. Então, y de A mais y de B mais y de O, dividido por 3. Então, fazendo a substituição, a coordenada do ponto A, x é igual a 6, y igual a 0. Coordenada do ponto B, x igual a 0, y igual a 2 raiz quadrada de 7. E a coordenada do ponto da origem, 0 e 0. Então, fazendo substituição, x de A é 6, x de B é 0, mais x de O é 0. Dividido por 3. Y de A é 0, y de B, 2 raiz quadrada de 7, mais y de O, 0. Dividido por 3. Desenvolvendo, 6 mais 0 é 6, então 6 dividido por 3, e 2 raiz quadrada de 7 dividido por 3. Portanto, o baricentro será 6 dividido por 3, 2, 2, valor de x, valor de y, 2 raiz quadrada de 7 dividido por 3. Esse é o ponto correspondente ao baricentro do triângulo. E agora vamos calcular sua distância à origem, a distância do baricentro à origem. Então, será a distância OG, utilizando a fórmula novamente da distância entre dois pontos. E agora vamos fazer a substituição. Distância OG será x do vértice O, que é a origem, 0, menos x do ponto G, que é o baricentro do triângulo, 2, elevado ao quadrado, mais y do ponto O é 0, menos y do ponto G, 2 raiz quadrada de 7, dividido por 3 elevado ao quadrado. Então, a distância OG é igual a menos 2 elevado ao quadrado, mais menos 2 raiz quadrada de 7, dividido por 3 elevado ao quadrado. Continuando o desenvolvimento, distância OG, raiz quadrada, menos 2 elevado ao quadrado é 4, mais menos 2 raiz quadrada de 7, dividido por 3 elevado ao quadrado, o resultado será positivo, 2 elevado ao quadrado é 4, e aqui o radical, simplificamos com o expoente 2, será 7. Então, 4 vezes 7, 28, e 3 elevado ao quadrado é 9. Então, vamos somar 4 com mais 28 nonos, vamos fazer o menor múltiplo comum, entendendo que temos o número 1 abaixo do 4, então o menor múltiplo comum será 9, 9 dividido por 1, é 9 vezes 4, 36. E o 28 repetimos. 36 mais 28 é igual a 64. Então, 64 dividido por 9. Vamos extrair a raiz quadrada de 64 e 9. A distância OG, ou seja, do baricentro do triângulo à sua origem, é raiz quadrada de 64 é 8 e raiz quadrada de 9 é 3. Então, 8 terços é a resposta do item C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.